Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Intenções dessa celebração. Pela alma de Jones Sabião, falecido ontem, por todas as almas da família Sabião, almas de família Caseta, 1 ano de Clementina Calurzi, 7º dia de Leônidas Manduca. A sede de poder é uma das piores desgraças do mundo. Junto com a sede de riqueza e de fama, faz muito estrago. Entre os discípulos de Jesus não é diferente, querem poder e glória. A reação de Jesus é revolucionária. Vocês sabem que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vocês não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja servo. Celebramos também hoje São Tiago Apóstolo, dito o maior. Filho de Zebedeu, foi chamado por Jesus juntamente com o irmão João. Acolhendo o convite do mestre, deixou logo o barco e o pai e tornou-se seu fiel discípulo. Foi testemunha privilegiada da ressurreição da filha de Jairo, da transfiguração, da agonia do Getsemane e o primeiro mártir entre os apóstolos. Continuemos cantando. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Boa noite. Boa noite. Que bom que nós estamos juntos para prestar culto a Deus, para derramar os nossos corações diante do coração do Senhor nosso Deus. Antes de mais nada, nós queremos agradecer o Jean e a Carla por ter aberto a casa para que nós possamos celebrar nessa noite. Que da mesma forma com que eles abriram o lar deles para nos acolher, nós possamos abrir nossos corações para acolher ao Senhor, Deus, ao Deus de nossa vida. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos nessa noite, vamos reconhecer que nós somos pecadores. Te convido a fechar seus olhos e abaixar sua cabeça. Neste gesto tão simples, que nós possamos reconhecer a nossa pequenez diante da graça, da misericórdia do Senhor. E colocar aqui diante do altar, onde Jesus Eucarístico está, os nossos pecados. Aquilo que temos feito, que nos distancia de Deus. O nosso desejo de ser grandes, o nosso desejo de ser os melhores, e quando nós esquecemos que para ser o melhor, precisamos ser os servidores. Imploremos a misericórdia do Senhor, cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de
Deus Todo-Poderoso, rico em bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Rezamos pelas intenções do início dessa celebração. Rezamos por essa família, por essa casa. Coloca você também a sua intenção. Aqueles que nos assistem pelas redes sociais, coloca a sua intenção de oração. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias da missão dos apóstolos, concedei que a vossa igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada com o auxílio da sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos assentar. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados, por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós os vivos somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: eu creio, e por isso falei. Nós também cremos, e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Todos. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que esses meus 2 filhos se sentem ao teu lado, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós podeis beber o meu cálice. Não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles aos quais Ele preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos assentar um instantinho? Gostaria de começar a nossa reflexão falando um pouquinho sobre a leitura de hoje, a leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. É interessante quando fala-se dos vasos de barro, quando se fala da simplicidade, a simplicidade de ter Deus no nosso coração e na nossa vida. Às vezes nós achamos que seja porque você é o diácono, ou ministro da Eucaristia, seja porque você é um cantor, seja porque você tem algum tipo de autoridade, você é melhor que os outros. E aí nós esquecemos todos os ensinamentos de nosso Senhor. Aqui nós precisamos olhar um pouquinho para a história, para o nascimento de Jesus, para quando Jesus começou a sua pregação lá na Galileia. É interessante que tanto os seus discípulos quanto o povo que seguia Jesus, o que eles esperavam do Messias? Esperavam que fosse um homem que empunhasse a espada na mão, destruísse os inimigos e desse poder àquele povo que era oprimido. E muitas vezes na nossa realidade, muitas vezes no nosso dia a dia, nós buscamos a mesma coisa. Nós rezamos a Deus pedindo a desgraça do outro. Nós rezamos ao Senhor nosso Deus pedindo que o outro pague pelo mal que nos fez, pedindo que o outro tenha os sofrimentos na vida dele, e nós esquecemos o como Deus age, o como Deus faz as coisas, primeiro na nossa vida. E aqui é importante que a gente possa refletir o que Deus tem feito em nossas vidas. Cada um de nós tem as nossas limitações, cada um de nós tem as nossas fraquezas humanas, tem as nossas quedas, e o Senhor em todos os momentos é aquele que nos acolhe, que nos perdoa, é aquele que nos traz de volta para o seu arredio, que nos traz de volta para a sua casa. É interessante nós trazermos, à luz dessa reflexão, a parábola do filho pródigo, não na visão do filho que vai lá e gasta tudo, mas na vez que ele volta para casa, a primeira coisa que o pai faz é acolher, é abraçar e festejar. Depois eu não tenho dúvida nenhuma que o chinelo correu. Depois eu não tenho dúvida nenhuma que a correção veio, o puxão de orelha, você não vai mais fazer isso, toma atento, menino. Mas é assim que os pais fazem. É assim que Deus faz conosco quando nós voltamos para casa. Quando nós entendemos as nossas fragilidades e nós conseguimos permitir que Deus toque no mais íntimo de nosso coração. É interessante nós falarmos que hoje celebramos São Tiago, mas celebrar os santos, celebrar os apóstolos, é entender que essas pessoas tiveram um relacionamento de proximidade com Deus, é entender que essas pessoas olharam o Senhor nos olhos,
E aqui tem uma das perguntas que nós precisamos responder nessa noite. Não é para responder em voz alta, mas é para responder lá no mais íntimo do nosso coração. A nós que estamos aqui e aqueles que nos ouvem também pela internet. Qual foi a última vez que você olhou o Senhor nos olhos? Ou melhor ainda, você já olhou o Senhor nos olhos? Todos aqueles que têm a oportunidade, todos aqueles que olham o Senhor nos olhos têm mudança de vida. Nós temos Pedro que negou Jesus, quando olhou o Senhor nos olhos. E aqui eu não estou falando um simples olhar nos olhos, é deixar-se tocar por Deus. Ele se converteu. Tanto que hoje nós temos a Associação de São Pedro, nós temos no Papa Leão. Quando nós olhamos a vida de São Paulo, perseguidor de cristãos, aquele que escreveu a nossa leitura de hoje, olhou o Senhor nos olhos, se apaixonou e deu a sua vida. Todos, Tiago, a mesma coisa, deu a sua vida pelo Evangelho, porque entendeu qual era o verdadeiro sentido. E o verdadeiro sentido não é um Deus vingador que vai fazer as minhas vontades, não é um Deus que faz o que eu quero, mas é um Deus que me ensina que eu devo ser misericordioso, que eu devo ser o homem, a mulher, o jovem, a criança do perdão e da misericórdia. E nós precisamos entender isso. Para nós entendermos o que aqueles dois jovens pediram, é o anseio de cada um de nós. Nós queremos o reconhecimento, e aliado à primeira leitura, nós não queremos ser o vaso de barro, nós não queremos ser os simples. Da natureza humana, nós queremos ser reconhecidos, sentar na cadeira lá em cima, ser bem-sucedido no trabalho, ser bem-sucedido na vida. Mas muitas vezes, quando nós vamos atrás de tudo isso, nós esquecemos a nossa verdadeira essência, que é nosso nome escrito no livro da vida. É nós entendermos que, principalmente nós que nos dizemos cristãos católicos, devemos viver como Jesus. E aqui eu quero resgatar mais uma coisa da nossa história. Na Semana Santa, na quinta-feira, nós celebramos duas coisas importantes. A instituição da Eucaristia, Jesus Eucarístico, que vem até a nossa humanidade para mostrar o seu amor por nós, a sua misericórdia por nós. Mas antes, o Senhor lava o pé. Ele lava os pés e diz que nós devemos fazer a mesma coisa. E aqui é interessante, para nós que nos achamos melhor que os outros, essa pergunta vocês podem responder. Você que está em casa também responde para mim. Ele lava o pé de quantos? Fugiu da catequese? Dos 12. Quem estava lá junto? Judas. Ele lavou o pé de Judas? Lavou, porque o Senhor acredita até o último instante na nossa conversão. Meus queridos, quem somos nós para julgar? Nós temos que ser aqueles que acolhem. Não quer dizer que nós devemos aceitar as coisas erradas. Não é isso. O que quer dizer que acima de todo o pecado, acima de tudo, tem que existir a misericórdia do Senhor. E essa misericórdia tem que acontecer nas nossas vidas. Nós que nos dizemos grandes cristãos católicos, às vezes somos os primeiros a julgar, e nós precisamos ser os primeiros a perdoar. E como eu disse, perdoar não é aceitar o que está errado, mas é trazer para perto de si. É o que o Senhor faz conosco. Quando nós buscamos o sacramento da reconciliação, a confissão, quando nós buscamos a Eucaristia, quando nós, num lugar como esse, nós nos sentamos para adorar, para bendizer o Senhor, é maravilhoso. E aqui eu queria tocar numa coisa que é interessante. Às vezes a gente vai no templo, às vezes a gente vai nas igrejas lindas, maravilhosas, seja aquelas mais antigas ou mais modernas, e nós esquecemos de onde nós viemos. Na época, no início da igreja, era muito simples. Não tinha-se luz, não tinha-se as cadeiras, aquele povo se reunia nas catacumbas. Então, quando nós celebramos numa casa, na primeira igreja do Senhor, onde o Senhor precisa nascer primeiro, não acha que é lá no templo, é aqui na família. É aqui que o Senhor precisa nascer. É aqui que é o primeiro lugar onde nós precisamos ter o verdadeiro amor. É aqui que nós precisamos exercer a nossa misericórdia. E é o lugar mais difícil de viver a santidade. Porque as pessoas veem as nossas limitações, conhecem as nossas quedas e nos conhecem por inteiro. É aqui que nós devemos procurar viver este Deus de amor. Voltando diretamente para o Evangelho de hoje.
Aqueles 10 outros discípulos de Jesus ficaram bravos porque eles pediram para estar próximos a Jesus. E nós, quando nós vemos uma pessoa sendo reconhecida na igreja por amar os pobres, aqui aí vamos pegar Santa Dulce dos Pobres, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, nós temos tantos outros santos dos nossos tempos. Vejo que tem jovens aqui, a gente pega Carlo Acutis, os jovens dos nossos tempos, e nós criticamos os nossos jovens, nós criticamos porque eles vão à igreja, porque vivem na igreja. Deus queira que Deus possa conduzi-los mais e mais a estar no seu coração. Esses jovens que vivem na igreja não quer dizer que eles são perfeitos, mas quer dizer que eles estão tão próximos do Senhor que eles exalam o cheiro de Deus. Parto para o final, lembrando de algo que é importante, falando sobre o cheiro de Deus. Vocês já abraçaram alguém cheiroso? Sabe, aquela pessoa cheirosa? A gente fica impregnado por esse cheiro. Se o perfume é bom, e se o perfume for fedido, nós também ficamos impregnados. Ou nós nos impregnamos pelo pecado, ou nós nos impregnamos pelo cheiro de Deus. É uma escolha do nosso dia a dia. Nós precisamos viver abraçados com o nosso Senhor. Esse é o sentido dos apóstolos. Esse é o sentido dos discípulos de Jesus. Como dizia que partia para o final, talvez você nunca tenha escutado isso. Você é um discípulo de Jesus. Viva como tal. No dia que fomos batizados, que na nossa fronte foi feito o sinal de nossa salvação, não é brincadeira. Existem 2 sacramentos que imprimem caráter e nunca podem ser apagados: o batismo e a ordem. Ninguém nunca deixa de ser diácono, padre ou bispo, nunca, por mais que deixe de exercer seu ministério. E nunca deixe de ser cristão católico. Você pode ir para onde quer que seja, o seu nome está escrito no livro da vida, porque você foi batizado como cristão católico. E o dia que você voltar para casa, o coração de Deus, os braços do Senhor, os braços da Santa Madre Igreja estarão abertos. Porque a igreja é a prova do amor de Deus. Porque a igreja é onde nós encontramos este amor, ou melhor falando, é onde nós deveríamos encontrar. Na igreja como templo e na primeira igreja, que são nossas famílias. Te convido a fechar os olhos um instantinho e fazermos um breve instante de silêncio. Nesse silêncio, se você puder deixar-se ser tocado por Deus, se você puder ter o desejo de estar mais e mais na presença do Senhor, se você puder não ser como aqueles 10 que julgam aqueles que querem estar na presença do Senhor, mas você possa ser aquele que deseja lavar os pés, você possa ser aquele que deseja servir a comunidade, servir a sua família, você possa desejar refletir de verdade a imagem do Senhor, não nas palavras, mas nas atitudes do dia a dia, silenciando. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Irmãos e irmãs, como comunidade de fé e oração, apresentemos ao Pai as nossas preces, rezando por intercessão de São Tiago. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por intercessão de São Tiago, atendei, Senhor, a nossa prece. Pelo Santo Padre, Papa, e por toda a Igreja, para que sejam no mundo sinais e testemunhas da unidade, humildade e serviço generoso. Nós os pedimos. Por intercessão de São Tiago, atendei, Senhor, a nossa prece.
pelos que governam o mundo, para que o poder a eles concedido não sirva para obter privilégios e honrarias, mas para promoverem a dignidade da vida humana, nós os pedimos. Por intercessão de São Tiago, atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos que se dedicam ao apostolado, ao anúncio do Evangelho do Cristo Servo, para que sejam fortalecidos em seus trabalhos e recompensados com a alegria interior, nós os pedimos. Por intercessão de São Tiago, atendei, Senhor, a nossa prece. Por esta comunidade aqui reunida, para que, alimentando-se do corpo e sangue de Cristo, seja capaz de doar a vida e o serviço fraterno, predomine as lógicas terrenas do poder, nós os pedimos. Por intercessão de São Tiago, atendei, Senhor, a nossa prece. Coloque você também a sua prece, a sua intenção de oração. De maneira especial, nós rezamos pela casa do Jean e da Carla, pedindo que Deus derrame as suas bênçãos, derrame a sua graça sobre essa casa, nos ter aberto como local de oração. Coloque você também a sua intenção. Olhai com bondade, ó Pai, essas preces que foram lidas, aquelas que estão em nossos corações. Tudo isso te apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido. Não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação. E deu mais vida, e alimentou o povo meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estar na presença de Jesus, meus irmãos, é derramar nosso coração, que não seja só colocar nossos joelhos no chão, mas que seja abrir nossa vida, abrir nosso coração e deixar que o Senhor nos acolha mais uma vez na sua casa. Eu não sei a sua condição de vida de hoje, mas eu posso te garantir que o Senhor está de braços abertos. Eu posso te garantir que este Deus de amor é aquele que abre os braços, que dá aquele sorriso largo, que diz a você e a mim: que bom que você voltou para casa. Que bom que você está aqui para me adorar. Adoremos neste altar, pois no Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha
fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, a Trindade eterno amor, ao Deus único demos, alegria do louvor, ao Deus único demos, alegria do louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que nós possamos ficar de pé e, como irmãos, fazer aquilo que a gente fazia antigamente lá em casa, estender nossa mão para o lado, pegar a mão de quem está do nosso lado e rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja aqui reunida. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Aqueles que nos assistem pela internet, que façam um momento de oração profunda, que deixe que este Deus maravilhoso toque o seu coração. É chegar o momento de ao Senhor apresentar e livrar-me dos tormentos. E na paz eu repousar. Somos todos convidados nesta ceia com Jesus. Pão e vinho
alimento que traz luz. Pão que preenche é o corpo do Senhor. Vinho inocente é o sangue salvador, que derramado por nós perdoou todo o pecado que o homem praticou. Nesta eterna aliança, vamos todos comungar pela mesma esperança que Jesus irá voltar. Pão que preenche é o corpo do Senhor. Vinho inocente é o sangue salvador, que derramado por nós perdoou todo o pecado que o homem praticou. Senhor, ajudai-nos pela intercessão do apóstolo São Tiago, em cuja festa recebemos com alegria os vossos dons sagrados, por Cristo nosso Senhor. Amém. A próxima missa, não sei, ninguém pediu ainda. Se alguém quiser, né? Sempre lá na sua casa. Então é lá, fala o nome da rua. José Correia Tramujas. A rua da academia, bem no final. lá embaixo. É quase a última casa, quase a última casa. A gente avisa com mais tempo. Daí a gente avisa. E tem aniversariante desse mês aqui? Tem o senhor que está ali dentro, né? Como que é o faz nome amanhã. dele? Que faz amanhã. O seu Carlos. Tem alguém mais? Para aniversário esse mês? A minha mãe também. Eu fiz dia 10. Opa, então é desse mês também, ó. Que Deus abençoe. Que Deus derrame todas as bênçãos do céu. Rezamos sim, fechando os nossos olhos, rezando pelas nossas famílias. De maneira especial pelos nossos aniversariantes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Às vezes a gente acha que é difícil se achegar até Jesus, ou de se achegar até Deus, achando que Deus é castigador. Nós temos uma mãe lá no céu, e esta mãe é o coração de mãe. Eu queria te convidar a cantar comigo, pedindo que Nossa Senhora vá no mais íntimo, que ela possa nos acolher do jeito que nós estamos, e interceder por nós a Jesus. A gente não combinou, né? Mas vai ser fácil. É mais ou menos assim, né? Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu
Saudade do tempo que a gente ficava no colo da mãe, que a gente cantava essa música junto. Isso é ser família. Às vezes nós queremos fazer grandes coisas, e é na simplicidade que Deus habita. É na simplicidade que Deus se manifesta. Nunca se esqueça disso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Tiago e Santa Teresinha, desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com as vossas vidas, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cadê aquele sorrisão para quem está do lado, desejando boa noite? Eu não sei.